Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde, eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa palestra, vai me permitir adentrar de alguma maneira na sua casa, na sua vida e compartilhar esse momento. Mas que seja assim, como a palavra tem poder, que seja maravilhoso, que seja um despertar amplo, que seja repleto da luz divina, que o amor de Cristo adentre os lares, as famílias, o ambiente de trabalho e nos abençoe e nos traga assim grandes libertações na nossa vida. E acima de tudo nos direcione um caminho de luz, de paz e de muito amor. Bem, essa é uma maneira que um pouco distante a gente ainda consegue fazer algumas reflexões e o tema sugerido dessa noite é um tema muito importante e vamos tentar retratá-lo de uma maneira leve e de uma maneira alegre, otimista, nos trazendo bom ânimo sempre. E adivinha o tema? Ânimo forte está no livro Vinha de Luz, uma mensagem trazida por Emmanuel através de Chico Xavier, e é o capítulo 31. Falar de ânimo forte não deixa de ser uma oportunidade da gente se lembrar como foi que nós chegamos de alguma maneira na casa espírita. Sempre gosto de fazer essa recordação da nossa chegada na casa espírita ou da nossa busca através do espiritismo. Como foi que nós chegamos e o que a gente de alguma forma buscava ou busca nessa nossa permanência na casa espírita. E uma coisa é fato, né? Eu falo assim, que o trabalho espiritual ele nos reergue, nos aprimora e nos eleva. Porque muitas vezes nós chegamos e a gente precisa ser reerguido. De fato, a vida, as nossas escolhas, de alguma maneira, bateram tanto e as nossas dores ainda estão assim tão profundas que nós chegamos e precisamos da doutrina para nos auxiliar a nos reerguer, a novamente olhar para frente. E nessa descoberta não tem como fazer isso sem se aprimorar, sem a gente olhar o que a gente tem dentro de nós, isso é autoconhecimento. E nesse autoconhecimento a gente falar, poxa, tem coisas, tem sentimentos, tem pensamentos, tem palavras, tem gestos, atitudes que necessitam de aprimoramento, que necessitam ser melhorados. E dentro de uma conduta espírita e de um modelo chamado Jesus Cristo, a gente começa a fazer esse trabalho árduo de aprimoramento, mas que passo a passo a gente vai com as nossas conquistas, descobrindo que tudo é possível e através das transformações das nossas atitudes, a gente começa a modificar aquilo que a gente estava semeando, aquilo que a gente estava plantando para colher lá no futuro. A gente começa a modificar a maneira como nós olhamos para o mundo e como isso é libertador, como isso é maravilhoso. Nos primeiros dias pode ser, ou nos primeiros anos, nos primeiros momentos, depende de cada pessoa, pode ser ainda um processo que remete um pouco à dor, mas a reforma íntima ela não precisa desse sofrimento que muitas vezes a gente se impõe no início dele. O que necessita de muita coragem, mas também de muito amor e de muito perdão para os primeiros passos. Então, como é bom a gente perceber essa possibilidade de reerguer, de aprimorar e de se elevar. Se elevar e a gente perceber que coisas que a gente dava a determinados valores não são tão mais importantes, opiniões que a gente dava valores também não são tão importantes. E nessa caminhada, como ela é um trabalho, a gente descobre que para mudar aqui dentro, como a gente começa a mudar de dentro para fora, exige que a gente oferte ao mundo atitudes melhores. Exige que a gente oferte ao próximo atitudes melhores.
E então, esse texto ele vem casando muito, porque de ânimo forte é um pedacinho de uma carta, né, de Paulo a Timóteo, e Paulo estava preso quando escreveu essa carta, falando a Timóteo, dando a ele bom ânimo de que ele continuasse no trabalho, apesar de todas as dificuldades, de que ele não largasse em fazer o bem, apesar das dificuldades que estavam ali. Ele coloca assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza, amor e moderação. E aí, voltando ao exemplo da casa espírita, a gente deve lembrar o nosso trabalho em prol ao bem, em ajudar, em poder utilizar de todas as ferramentas que a gente está trabalhando internamente para o trabalho espiritual. E isso nos chama a algo chamado responsabilidade. Quando nós devemos pensar na responsabilidade de agir com responsabilidade nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa vida e num trabalho para auxiliar, para o bem, para levar ali o Evangelho de Jesus, a responsabilidade, muitas vezes nós caímos numa armadilha chamada medo. A gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de ser chamado de fanático. Eu brinco às vezes que hoje as coisas são bem mais esclarecidas, mas há alguns anos, talvez décadas atrás, tinha pessoas que não diziam que era espírita, tinha medo do julgamento, do que as pessoas iriam falar sobre espírita, que iriam confundir as coisas. Então, esse medo de ser julgado, esse medo de receber uma crítica, muitas vezes nos impede de servir. E não adianta a gente pensar que isso está muito longe. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que todo mundo, inclusive eu já passei por isso, e tenho certeza que vocês aí vão estar de alguma maneira se reconhecendo. Quem nunca, no momento que foi chamado para fazer uma prece, não teve medo? Quando a pessoa fala assim, hoje, né, a nossa amiga vai escolher quem vai fazer uma prece aqui inicial. Quantas pessoas não deram aquela grudadinha na cadeira, como quem diz assim, tomara que não seja eu, tomara que não seja eu. Não falou, mas pensou. Por que a gente tem esse medo? Era apenas uma prece. E a gente aprende que a prece é algo que vem do nosso coração. A gente diga o que está no nosso coração. Mas quantas vezes a gente já não teve medo de servir até dessa forma, em abrir a boca e fazer uma prece? Nós tivemos medo porque nós achávamos que nós não estávamos preparados, porque nós achávamos que ali naquele espaço, de repente, tinham pessoas mais competentes do que nós para fazer uma prece. E é um engano. Quando nós somos esses convidados a fazer uma prece, quando nós somos convidados a fazer um determinado trabalho, isso eu ouvi, né, dos meus instrutores, dos meus professores, né, tenho a maneira carinhosa de dizer, de quem me conduziu na doutrina espírita, que teve a condição de pegar na minha mão e me ensinar. Uma das coisas que me foi dita é assim: o trabalho chega até nós quando nós estamos preparados para o trabalho. Então, que a gente não desperdice a oportunidade, porque é no trabalho que, de fato, a gente vai conseguir fazer grandes mudanças. Não é porque nós estamos prontos, mas é exatamente por ter a consciência de não estarmos prontos, não estarmos na perfeição, que a gente se dedica e a gente é mais atento a cada coisa que a gente está fazendo. Quando a gente está muito confiante, quando a gente está muito certo de si, muitas vezes nós colocamos o trabalho por perder, porque achamos que somos, então, os donos da verdade. E isso vale para tudo. Então, que a gente não perca essa possibilidade de servir, porque Deus precisa de nós. Às vezes, a solicitação da nossa prece, de um conselho, de um amparo, de uma mão amiga, de um alento, muitas vezes foi atendida através de um irmão muito próximo da gente, com o seu sorriso, com a sua palavra, com o seu trabalho ali. Consigo me lembrar com muita clareza aqui, e me sinto muito à vontade em dizer,
na primeira palestra que eu assisti. Que palestra maravilhosa! Uma amiga minha até hoje que dá palestra, mas como aquele momento foi acolhedor na minha vida, como eu precisava daquelas palavras, como eu precisava daquela prece e como ela foi capaz de mudar tudo o que eu sentia. Foi naquele momento que eu fui acolhida de uma maneira muito especial, muito maravilhosa. Então, o que seria de mim naquele dia se aquela palestrante, se aquelas pessoas que estavam na cabine, se aquelas pessoas que estavam ali para fazer a prece não estivessem ali para me receber? Porque nós não somos perfeitos, mas cada um estava dando ali o melhor que tinha em si, trabalhando não por si, mas trabalhando para o mestre. Então não era um trabalho da palestrante, um trabalho do passista. Era um trabalho que eles estavam fazendo para Jesus. E nesse trabalho para Jesus era um trabalho para todos os pequeninos dele. E eu estava ali e muitas outras pessoas também estavam. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está disposto a servir. A gente está disposto a passar por cima das críticas, a passar por cima dos medos, a passar por cima, às vezes até, de mágoas que nós carregamos. Quantas vezes uma pessoa não fala, olha, você poderia fazer um trabalho um pouco melhor, te dar uma dica, mas a gente ainda, no nosso caminhar para a perfeição, mas a gente está muito distante, nos sentimos magoados, nos sentimos feridos e trazemos essas mágoas para o nosso campo pessoal e paramos ali no trabalho e paramos ali de servir. Então, o chamamento é para que a gente pense que a gente precisa ter esse ânimo forte, de passar por cima das dificuldades, de passar por cima dos nossos medos, de perceber que nós somos os instrumentos de uma obra de Deus, da canção e da melodia do Evangelho de Jesus. Nós não somos essa melodia, mas nós contribuímos para que ela chegue até as pessoas, para que elas nos transforme e auxilie as pessoas na sua transformação, no seu caminhar e no seu tempo. Então tem uma beleza incomparável nisso. E assim, todos nós temos condições de contribuir. Nenhum de nós somos tão pobres que não temos nada para doar a alguém. Nada que esteja aqui de dentro. Às vezes a gente tem medo até da oferta que nós fazemos, né? Porque quando a gente se coloca na disposição de servir, você tem medo até do que as outras pessoas, mas será que é pouco? Será que é muito? Quem diz isso é o nosso coração, é o nosso tempo. Que o tempo que a gente se dedique a fazer um trabalho, ele seja com qualidade, ele seja com amor, ele seja sincero, ele seja do nosso coração, ele seja a maneira que a gente tem de se melhorar. E como todos os trabalhos que nós somos chamados para a coletividade nos ensina a conseguir trabalhar com o diferente, a aprender a respeitar o diferente, a aceitá-lo e contribuir com isso, não num personalismo. Olha que maravilhoso que é. Porque trabalhar para Jesus não é trabalhar do jeito da Sandra, é trabalhar nos moldes do Evangelho. E trabalhar nos moldes do Evangelho faz com que a gente se molde de uma maneira diferente, mais respeitosa, mais amorosa e dando valores às coisas que não são nem sempre materiais. A gente começa a perceber e dar valor a algo que não explica, mas traz uma grande felicidade aos nossos corações. E isso faz muita diferença. Então, que se a gente for servir, seja como for, que a gente leve a nossa melhor parte, que a gente leve ali a nossa disposição e que a gente aproveite esse servir para que também modifique em nós o nosso olhar, o nosso caminhar. Não dá, o Evangelho nos traz que fora da caridade não há salvação. E é verdade. Porque fazer caridade sem amor, fazer caridade sem perdão, fazer caridade sem a gente ser indulgente, fazer caridade sem se colocar no lugar do outro e medir como isso pode ser feito sem criar constrangimento, não dá para fazer. Não é caridade. Pode levar qualquer outro nome, mas não caridade.
Então, isso já exige da gente esse momento de pensar e de preparar e de ter um carinho todo especial em fazer isso da melhor maneira. Em aprender nesse processo a dizer não com sabedoria, a corrigir com sabedoria, a falar dos nossos sentimentos e não simplesmente jogar aquela carroça de coisas do que nos faz sentir magoados. Então, que caminhar é esse que nós somos convidados por Paulo em ter ânimo forte? Acho interessante também que nesse mesmo texto, em que a gente termina trabalhando sobre o ânimo, ele fala sobre avançar. Avancemos, olha assim, onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontado pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Avancemos, porque muitos de nós ainda estamos presos no nosso passado, no que aconteceu ontem, no que faz doer o nosso coração. E às vezes o que faz doer o nosso coração é exatamente a ironia, a frieza daqueles que a gente tanto gostaria que não fosse dessa maneira, que fosse de uma maneira muito melhor, que nos aceitasse de uma maneira muito mais amorosa. Então isso nos magoa e a gente para. A gente fala, eu vou parar por aqui, não dá mais. Dá sim, vamos avançar. O passado serve para encher a gente de experiência, mas o presente, o que a gente está construindo hoje, o que a gente sabe hoje, o que a gente sente hoje, que é diferente, que aos poucos a gente está trabalhando, é o que faz a gente avançar para os dias melhores, para um futuro com muito mais leveza, porque a gente está construindo um presente mais leve. Relevando, convivendo, olhando no olho, falando o que a gente sente, percebendo que às vezes nós não somos as pessoas mais certas, mas nós estamos num caminhar e é por isso que a gente está do lado de pessoas que também erram com a gente, porque a gente também erra com elas. Então ter essa boa consciência e perceber que, olha, se Deus não nos deu o espírito de temor, de ficar preso aos nossos medos, mas o de fortaleza, amor e moderação. Isso quer dizer de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Que a gente possa equilibrar o que a gente sente, que a gente possa amar mais e que a gente possa ser mais forte, mais disciplinado nas nossas escolhas quando elas forem para o bem. Que a gente seja teimoso, sim, se esse é o nome, eu chamo de disciplina, mas que a gente seja dessa forma, com tudo aquilo que a gente escolhe para fazer de bem para nós e para o próximo. Que se a gente tiver que levar uma palavra, que ela seja de esperança, que a gente perceba que as nossas palavras têm condições de levantar as pessoas, têm condições de fazer com que as pessoas se sintam melhores. Então que a gente leve essa cura, que a gente seja o precursor disso, com muita dedicação. E uma passagem muito rápida, né? Estava aqui me lembrando do livro de Paulo e Estevão, que tem uma passagem que Marcos parece que quer deixar o grupo, porque não concorda muito. Paulo trabalhava e viajava muito, então Marcos fica um pouco querendo sair do grupo. Ele é o sobrinho de Bernabé, se eu não estiver enganada, de Barnabé, ele é o sobrinho de Barnabé, e aí ele fala que ele quer sair do grupo, e o Paulo chama a atenção dele, que fala assim, tudo bem, né, ele fala que ele quer continuar servindo o Cristo, mas ele não quer ficar naquele trabalho ali, ele quer para um outro trabalho, ele fala, não, tudo bem, só não caia num descanso. Ele fala isso de uma maneira assim, eu estou fazendo um belo de um resumo, mas ele chama a atenção dizendo assim, ele dá alguns exemplos, né? Dá um exemplo de Salomão, dá o exemplo de Davi, ele dá o próprio exemplo de Judas, dizendo assim, olha, estavam todos no caminho certo, num leve desviar em que deixou de trabalhar, né? Em que parou para um descanso, acreditou que já estava pronto, se desviaram e fizeram escolhas que não foram felizes, né? Se perderam em algum caminho. Isso é para nos lembrar que enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está servindo,
a gente está tendo a oportunidade de estar se cuidando, de estar policiando os nossos pensamentos e atitudes. Por isso eu sou infinitamente grata a cada oportunidade de palestra, porque é o convite ao trabalho que me permite voltar, estudar, pensar, sentir e buscar agir de uma maneira cristã. E dessa maneira, continuar meu processo de me melhorar a cada dia e de compartilhar aquilo que eu já sei ou aquilo que eu já penso e que não é o que está mais correto, mas é o que eu tenho neste momento para dividir. Então, gratidão enorme por cada convite, por cada palestra, porque é assim que a gente termina aprendendo um pouco. Nos força a estudar, nos força a pensar e a vibrar dias melhores. Ânimo, ânimo forte. Um beijo no coração de todos vocês, saudade, que a nossa semana seja abençoada pelo Cristo e que Ele se faça presente na nossa vida, na nossa casa e transforme cada um de nós e que a gente permita isso. Fiquem com Deus.